E hoje, com muita tristeza, eu digo tristeza porque quando encerro uma série de mensagens parece que estou perdendo um filho. Estamos terminando as meditações no livro de Efésios. E este livro maravilhoso, uma palavra de Deus cheia de profundidade para a Igreja de Cristo nos tempos de hoje. E nós vamos ler os 4 últimos versículos, Efésios 6, 21 a 24, e eu quero convidar as mulheres a lerem o primeiro versículo, os homens a lerem o segundo, crianças e jovens a lerem o terceiro e a igreja toda lendo o quarto. Então vamos lá, mulheres. Vos envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele vos conforte o coração. Jovens, agora vamos ler juntos novamente o versículo 23 e 24, todos juntos com bastante ênfase. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Agora eu quero que você se junte aí no banco mesmo onde você está, que não haja nenhum espaço entre os irmãos que estão pelo menos num mesmo banco. Muito bem, agora vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por este dia tão lindo e pela beleza desta reunião. Não é uma beleza humana, ó Deus, mas é uma beleza que transcende aquilo que podemos ver, porque é a beleza da Tua presença aqui no nosso meio, nas nossas vidas. E obrigado a Deus, porque quanto mais nós percebemos esta presença, mais somos abençoados pelo Teu conhecimento. E ó Deus, fala aos nossos corações nesta manhã. Obrigado por esse tempo em que meditamos nesta palavra inspirada do nosso irmão Paulo, por tudo aquilo que ele nos ensinou e continua nos ensinando sobre a importância da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizarmos a igreja que temos, não pelas pessoas que a compõem, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Por causa, ó Deus, da beleza e da importância da missão que está confiada à igreja. Se houver aqui qualquer coração hoje endurecido por uma outra circunstância estranha à Tua palavra, que o Teu Espírito quebre, molde, refaça, na forma como só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A igreja pode assentar-se. Há uma frase muito discutida nos ambientes teológicos que é atribuída a Martinho Lutero. E esta discussão tem criado muita polêmica porque alguém ousou dizer: fora da igreja não há salvação. E o problema não foi dizer isso. O problema foi que algumas pessoas pegaram esta frase e disseram: fora da nossa igreja não há salvação. E isso começou a complicar muito o debate, porque a ideia de que Deus estivesse restringindo a salvação a uma igreja parece estranha à palavra de Deus. Parece não, é estranha à palavra de Deus. Mas há uma verdade nessa frase. E a verdade, ela é simples. Não há como viver a salvação fora da igreja. A igreja do Senhor Jesus, é claro.
Há muita gente brava com a igreja, revoltada com a igreja, dizendo, quer saber, eu vou ser crente mesmo, mas não quero saber desse negócio de igreja, porque só tem igreja ruim, pastor picareta, crente safado, e então é melhor eu ser crente do meu jeito e eu não vou me envolver com a igreja. Sério mesmo? Que você é um desses iludidos? Essa possibilidade não existe. A salvação como nós a entendemos e a vivência do salvo não existe fora da igreja. É como um peixe, e aí a metáfora é realmente correta. Um peixe fora d'água não sobrevive. Um salvo fora da igreja não tem razão de ser. Não é que ele não sobrevive, ele não existe. E é isso que Paulo tentou nos explicar em toda a sua epístola de Efésios. Usando as palavras de Richard Baxter, um grande pastor, chamado pastor de pastores no século XVI, a comunidade ou a vida cristã em comunidade é uma dádiva de Deus. E alguém pode dizer assim, pastor, você está brincando, né? Esse monte de gente complicada, esse monte de gente que cria confusão, que me aporrinha a vida, isso é uma dádiva de Deus? É. Uma dádiva de Deus. E alguma coisa que Deus fez de uma forma tão bem bolada, como nós dizemos numa linguagem mais informal, que Paulo está tentando nos fazer entender qual a profundidade dessa missão colocada sobre os ombros da igreja. E graças a Deus que ela não está somente colocada sobre os ombros da igreja, mas ela está capacitada pelo próprio Senhor Jesus, como nós vamos ver mais à frente. Nós vemos que Paulo está tentando também mostrar que a conduta adequada em relação àquilo que nós fomos chamados vai ser exercida no meio de uma comunidade. Esse é o nosso grande desafio. O grande desafio, porque, como eu disse há pouco, meus irmãos, o individualismo tem tomado conta do nosso tempo. Aliás, já tomou conta do nosso tempo. Alguns domingos atrás eu preguei que hoje nós temos personal tudo, né? Personal computer, personal training, personal... Ora, meus irmãos, esta época do individualismo é a época que está tirando o brilho da comunidade. Porque na comunidade nós estamos despersonalizados. Não é Wilson, não é João, não é Maria, não é Emanuel, mas é Jesus. Mas no individualismo nós estamos nominados. Sou eu. E isto tira o brilho da igreja. Nestes tempos em que a igreja tem sido atacada de toda forma e acusada de toda forma, muitas pessoas estão confundindo aquilo que se vê humanamente com a realidade da Bíblia. São os grandes inimigos daquilo que Paulo está dizendo em Efésios, e Paulo está mostrando, e mais uma vez eu digo, ele está mostrando de forma profunda que Deus equipou a igreja em Cristo para ser uma nova comunidade capaz de honrá-lo e de glorificá-lo. Hoje de manhã, na escola dominical, mais uma vez eu expliquei o que é glorificar a Deus. Os irmãos sabem que minha luta como pastor e professor é que as pessoas saibam exatamente o que elas estão falando e que elas não fiquem repetindo como papagaios aquilo que ouviram do pastor. Tem hora que funciona, viu? Deixa eu fazer um parênteses aqui. O irmão Benedito uma vez falou, pastor, quando eu vou falar com as pessoas, eu repito tudo que o pastor fala. E funciona, porque as pessoas aceitam. Então, nesse caso, você pode ser papagaio, é uma bênção. Agora, quando se trata de definir a sua vida e entender certas realidades, é bom que você saiba o que está falando. Porque quando a Bíblia diz que nós devemos e nós vivemos para glorificar a Deus, muita gente diz assim, é amar a Deus, né? É honrar a Deus, né? E aí nós ficamos dizendo aquelas coisas que todo mundo diz no povo, mas sem saber exatamente o que isso significa. E eu quero repetir, o que isso significa? Glorificar a Deus é fazer a glória de Deus vista na sua vida, num plano humano, de tal forma que outros possam ver.
E eu citei um exemplo, eu disse a dificuldade que todos nós temos de perdoar. Mas quando nós exercemos o perdão, quando nós perdoamos, eu não gosto da expressão liberar perdão, já vou avisando. Porque a única pessoa que libera perdão é Deus. Nós simplesmente experimentamos o perdão que Deus coloca à nossa disposição ou não. E quando nós perdoamos, a glória de Deus está sendo vista em nós. E eu dizia também na EBD que quão difícil é para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus entender o que é o perdão, especialmente no âmbito do casamento. Se um marido que foi traído perdoa a sua esposa que cometeu adultério ou vice-versa, para nós isso é a glória de Deus sendo refletida na vida de uma pessoa que conhece a Deus. Para o mundo, isso é uma grande bobagem. Então, meus irmãos, recapitulando, glorificar a Deus é viver de tal forma que a glória de Deus seja vista na minha vida, na sua vida, para que outros vejam essa glória refletida em nós. A igreja foi feita então para isso, e também para resistir às forças do mal. Domingo passado nós pregamos sobre batalha espiritual, e o que é batalha espiritual? Não é ficar desafiando demônios, meus irmãos, muito embora os demônios façam parte da batalha espiritual. Não é ficar gritando palavra de ordem contra Satanás, muito embora o diabo faça parte desta batalha espiritual. Nós estamos ou precisamos estar capacitados para entender que estamos dentro desta batalha. Algum tempo atrás eu contei a história de um lugar nos Estados Unidos onde aconteceu a guerra civil e estava havendo um combate perto daquela cidade, e as pessoas da cidade tiveram uma ideia brilhante: vamos assistir à batalha. Olha que coisa hedionda, só na cabeça de ser humano mesmo. E todos eles subiram então uma montanha onde eles podiam ver o campo de batalha e ficaram lá assistindo à batalha. Mas eis que de repente a batalha muda de rumo e vai para o lugar onde aquelas pessoas estavam. E sem que elas conseguissem fugir, elas se viram no meio da batalha. E há uma realidade e uma lição a ser aprendida nisso. Irmãos, ninguém assiste guerra sem correr riscos. Ninguém assiste a uma guerra sem correr o risco de se tornar parte dela. Há muito crente achando que está assistindo à guerra espiritual na arquibancada de estádio padrão FIFA. Não está. Se você é crente, você está no meio da guerra. O diabo está lutando contra você. Há um hino no inário para o cantor cristão que diz: nós lutamos contra Satanás. Essa é a nossa luta. E aí então, terminando este pensamento, é na vida em comunidade que nós nos irmanamos na paz, no amor e na graça, e conservamos a esperança. Quando eu olho para essa comunidade, que é a comunidade que Deus me deu para pastorear, a esperança em mim se renova. Sabe por quê? Não é porque os irmãos são bonitos, além de serem, claro. Mas é porque eu vejo Deus agindo na vida dos irmãos. Porque eu vejo Deus agindo na vida da igreja. Porque eu vejo as coisas maravilhosas que Deus vai fazendo apesar de nós. E eu mantenho a minha esperança de que realmente a igreja é a bênção que Deus prometeu, e Ele vai cumprir todos os seus planos, tornando-a vitoriosa em definitivo em Jesus Cristo. Paulo então termina todo esse discurso que de alguma forma eu resumi dizendo: olha, já escrevi tudo que eu precisava escrever, agora eu estou terminando essa carta dizendo o seguinte: estou mandando aí para informar vocês sobre mim o meu amado irmão Tíquico.
É engraçado até porque Paulo falou de coisas tão profundas, né? Coisas de grande profundidade teológica, terminou, explicou, aí ele faz a última partezinha da carta. Tíquico, esse meu irmão, esse irmão amado, ele chama Tíquico de irmão amado, fiel ministro. Uma pessoa que Deus colocou ao lado de Paulo para ser o apoio de Paulo. E, meus irmãos, eu posso dizer aos irmãos que Deus tem colocado pessoas maravilhosas ao lado de pastores, missionários, ao lado de servos de Deus, para serem verdadeiros apoios desses homens. Eu sou testemunho disso. Eu louvo a Deus pelas pessoas que ao longo da minha vida ministerial, Deus tem colocado para ser suporte. Há um tempo atrás, estava conversando com um grande amigo meu e estávamos conversando sobre o relacionamento que ele tinha com um pastor amigo dele. E eu disse a ele, você já percebeu que Deus colocou você na vida dele para você ser um grande apoiador? E ele falou, uia, uia de mineiro, né? Uia, nunca tinha pensado nisso. Tíquico era esse apoiador do apóstolo Paulo, que conhecia todas as coisas da vida de Paulo, que não apenas levava as cartas de Paulo, não é um mensageiro, mas é alguém que está envolvido com Paulo. E faz todo sentido, porque numa carta em que ele está falando sobre comunidade, ele envia alguém para entregar a carta, que está plenamente relacionado e compartilhado com Paulo. E quando Paulo diz aqui dos meus negócios, é assim, onde eu estou morando, o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo. Os irmãos sabem que Paulo estava em Roma numa casa alugada quando escreveu as cartas que escreveu em Roma. Como é que Paulo comia? As pessoas mandavam ofertas. E ele prestava contas de todas essas coisas e dizia, olha, diga que eu estou fazendo reuniões de discipulado aqui nesta casa. Há um tempo atrás, aliás, algumas semanas atrás, eu estava ouvindo uma pessoa se queixar sobre o seu pastor. E essa pessoa estava dizendo assim, olha, ele precisa dar relatório. Precisa dar relatório do que ele faz. Irmãos, abençoado quem não precisa ser chamado para dar relatório. Cuja vida é o relatório, cuja vida está aberta e contando todas as coisas, e Paulo não está escondendo absolutamente nada, está dizendo de uma forma que nós não podemos enxergar no texto em português, mas está dizendo claramente, pode falar dos meus negócios, de tudo aquilo que diz respeito a mim. Por quê? Porque essas pessoas são a minha família. É o que ele já falou no texto. A elas eu devo prestar contas. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm em relação à igreja. Quando Paulo diz em Romanos 12:5, sim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Muita gente diz, espera lá, esse versículo está indo longe demais. Eu não sou de ninguém, no máximo da minha mulher, dos meus filhos, e olhe lá. Desculpem, meus irmãos, mas Romanos 12:5 nos diz, nós somos uns dos outros. Nós nos pertencemos. E a consequência disso é que nós nos cuidamos, nós temos interesse pelas coisas uns dos outros. Suponhamos que os missionários que nós sustentamos, que estão longe, como, por exemplo, os Truco, não tivessem internet, não tivessem a tecnologia que nós temos hoje, e então uma pessoa fosse visitá-los, ou que eles nos mandassem alguém. E então esse alguém nos diria tudo o que eles estão fazendo lá, e isso seria para nós causa de muita alegria. É o que está acontecendo aqui. E Paulo está fazendo isso porque, a proveito, nós crescemos com o testemunho dos irmãos. É uma pena que nós entendemos tudo errado. Quando vem um missionário à igreja e dá um testemunho maravilhoso à igreja, o que nós deveríamos aprender com isso? Que o Deus que age na vida dos missionários é o mesmo Deus que age nas nossas vidas. Mas quando nós ouvimos os missionários contando as coisas, o que nós aprendemos? Erradamente. Nossa, ser missionário é difícil, né? Missionário é abençoado, né? E eu me afasto.
como se eu fosse uma categoria inferior. Irmãos, nenhum crente que esteja servindo a Deus é de categoria inferior, se estiver fazendo a vontade de Deus. E nós que estamos aqui somos tão importantes diante de Deus quanto o missionário que está lá no campo, desde que eles e nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Portanto, quando você ouve o testemunho de um pastor, de um missionário, falando coisas maravilhosas de Deus, não se sinta inferiorizado. Sinta-se como ele. Aliás, não é um risco. Ontem também eu estava conversando sobre isso e dizendo que quando a igreja se reúne, infelizmente, há muito julgamento, né? Nós olhamos uns para os outros e ficamos nos medindo. Eu acho que já contei para um irmão, teve um professor meu que contou de forma muito engraçada. Quando você chega num lugar, e especialmente numa igreja, você não conhece as pessoas, imediatamente você faz julgamento sobre as pessoas. E não é curioso isso? Você olha para uma pessoa e diz, ih, aquele ali é metido, aquele ali deve ser rico. Ah, aquele ali aposto que é o conquistador do pedaço. E você vai rotulando todas as pessoas sem conhecê-las. Mas por que você faz isso? O medo de ser inferior. É uma defesa. Você vai se defendendo das pessoas. Só que ao fazermos isso, nós estamos nos privando daquilo que é a vontade de Deus em relação à igreja. Que nós não tenhamos julgamentos em relação às pessoas, que não façamos qualquer tipo de ato de defesa, mas que nos envolvamos com a igreja, porque somos parte da igreja. Além do que, há o propósito do conforto. Quando a gente ouve alguém falando de problema, por exemplo, eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo viesse aqui e contasse a história dele, irmãos, nós choraríamos. Especialmente quando Paulo fala lá em Coríntios, olha irmãos, e eu fui açoitado e naufraguei, essa vida é uma tragédia. Mas por que alguém como Paulo fala isso? Para nos tornar inferiores? Não, para nos confortar. E essas pessoas dizem com muita tranquilidade, olha, nós passamos por tudo isso, mas Deus cuidou de nós. Fiquem tranquilos. É como se eles estivessem nos ensinando e dizendo, olha, você está passando por essa situação toda, fique tranquilo, Deus vai cuidar de você assim como Ele cuida de mim. É esse o conforto que nós temos quando vemos alguém como o apóstolo Paulo nos contando do seu sofrimento por Jesus Cristo. Aliás, depois de ouvir um apóstolo Paulo, é bem capaz que nós venhamos a dizer, quer saber, eu acho que eu não tenho problema. Porque depois de ouvir tudo isso, o meu problema se torna muito pequeno. É o conforto. E então, para terminar, aí Paulo faz uma oração pelos irmãos. E como é que ele começa a oração? Dizendo, paz seja com os irmãos. Algumas pessoas querem relacionar esta paz aqui com o shalom dos judeus. Na verdade, não é propriamente a ideia principal. Embora o shalom dos judeus também seja mal compreendido, porque paz no sentido da Bíblia como um todo não é só ausência de conflito, viu, irmãos? Quando você diz, eu estou em paz, nenhum vizinho me perturbando, nenhum filho me apurrinhando, nem marido, nem mulher, eu estou em paz. Não, isso não é paz, isso é ausência de conflito. A verdadeira paz no sentido bíblico, ela começa primeiro pela paz de consciência. Quando o crente diz, eu estou em paz, significa, eu estou de bem com Deus. Nenhum pecado está tirando a minha paz e a minha comunhão com Deus. A minha vida está no altar do Senhor, sem qualquer queixa. De qualquer ordem. Paz também significa serenidade.
nos relacionamentos. Às vezes nós não estamos em conflito com as pessoas externamente, mas nosso espírito está fechado contra A, contra B, contra C. E nós dizemos, eu estou em paz. Estou em paz, uma vírgula. Meu coração está em guerra. Porque não há serenidade, não é só a serenidade da ausência de ofensa, mas é a serenidade da falta de prevenção. Estou livre para amar qualquer dos irmãos sem impedimento. O desejo de Paulo é que aquela comunidade fosse, e não só aquela, porque esta é uma carta circular, seria lida por muitas outras pessoas. Que essas pessoas experimentassem esta paz da presença de Cristo. Na carta aos Filipenses, Paulo diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este é um dos versículos maiores sobre paz. Quando você precisar orar sobre paz, você pode orar da seguinte forma: Senhor, me dá aquela paz de Filipenses 4:7. Se você não lembrar o texto que eu falei, você pode orar, ô Senhor Deus, me dá aquela paz que o pastor falou lá no sermão, daquele texto que eu não lembro. Essa paz que excede todo o entendimento. Significa, não tem lógica humana. Você está numa situação de dor, de perda, mas você está em paz. Está numa situação em que todos os seus interesses foram contrariados, mas você está em paz. Porque a presença do Senhor Jesus nos dá essa paz que excede o entendimento. Paulo também diz que o amor com fé da parte de Deus seja com vocês. Então, a fé, aliás, a paz, o amor com fé. O que é amor com fé? É o único lugar da Bíblia que fala de amor com fé. Significa, na verdade, que a fé vai operar pelo amor. E eu não sei quantos dos irmãos já pensaram nisso, mas será que é possível exercer a fé sem amar? Eu penso que não. E vou citar um exemplo. Você está em conflito com uma pessoa. E você precisa exercer toda a sua fé e todo o seu amor para que haja restauração e perdão. A fé pode fazer alguma coisa sem o amor nessa situação? Não. O amor pode fazer alguma coisa sem a fé? Também não. Fé e amor são duas realidades bíblicas que caminham juntas, aliás, as maiores virtudes. E por fim, Paulo diz: a graça também seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca quis ter uma igreja. E jamais teria. Mas se eu tivesse uma igreja, sabe como eu chamaria? Igreja da Graça. Eu falo, pastor, mas já tem. Então, eu disse, eu não quero ter. Porque eu entendo que esse é o nome mais adequado dentro dos nomes que nós temos no Novo Testamento para explicar o que é a realidade da igreja. Porque a igreja foi chamada pela graça do Senhor Jesus, não é pelo nosso mérito. E eu tenho dito que a graça é a realidade menos entendida pela igreja. Porque a igreja continua trabalhando com o mesmo raciocínio da lei. Embora Jesus Cristo já tenha nos apresentado a graça, mas nós continuamos ainda querendo que as pessoas sejam condenadas e lançadas no inferno, especialmente quando elas contrariam a nossa vontade. E nós não entendemos que Deus as ama. Uma pessoa procurou o seu pastor para contar um problema muito grave que tinha acontecido e ele disse: olha, pastor, eu acho que essa situação ela é muito grave, ela merece ser punida. E o pastor disse: ok, vamos orar então. Não, como assim vamos orar? Essa situação precisa ser punida. Se Jesus estivesse aqui, o que o senhor acha que Jesus ia fazer? E o pastor disse para ela com muita tranquilidade: Jesus ia dar uma chance de arrependimento. Aí aquela resposta desmontou o cidadão.
mas ele continuou indignado. Não. Arrependimento, o que ele fez foi muito grave. O pastor disse, você me perguntou o que Jesus faria, e eu disse, Jesus daria uma oportunidade de arrependimento. Isso é graça. O que a comunidade precisa mostrar ao mundo é a graça de um Deus que está chamando pessoas para salvá-las, não porque elas mereçam, porque aliás nenhum de nós merece, mas porque o amor de Deus vai merecer. O desejo de Cristo é ser amado não é por causa da nossa beleza, mas é por causa da beleza de Cristo. A graça nos faz entender isso. É a graça que nos faz dizer, viu, irmã Silvia, que eu sou como um trapo de imundícia. Agora sim. No sentido de que eu não tenho merecimento nenhum. Isso não é síndrome de coitadinho não, viu, irmãos? Eu vejo alguns irmãos às vezes não entendem isso. Alguém vai fazer um elogio na igreja, né? E diz, olha irmão, puxa, como o irmão fez bem isso. Olha, o almoço está muito... eu não sou nada, eu sou um pobre coitado. Não, irmãos, isso é falsidade. Quando alguém for elogiar você, diga muito obrigado. Eu fiz realmente com amor, com carinho. Fiz para o Senhor. Quando Paulo ou quando Isaías diz que nós não somos nada diante de Deus, é no sentido de que nós não somos suficientes para merecer a graça e a justiça de Deus. Nada que fizermos, mas nada mesmo, nos fará merecedores. É por isso que alguns autores bíblicos dizem e usam expressões fortes como essa, sou um trapo de imundícia. Não é para você ficar usando. Tá? Domingo que vem, se você trabalhar no almoço e alguém te elogiar, né, não vai responder isso. Não, eu sou um trapo de imundícia. Não, esqueça isso, até porque pode ser que a pessoa pense que você fez a comida com o trapo de imundície, né? Aí vai ficar muito complicado, né? O que ele está querendo dizer é que você não é merecedor da graça. E essa graça, ela é tão maravilhosa que ela é traduzida, o mais bem traduzida, como graça incorruptível. Ela não se corrompe. Deus não é influenciado a ponto de corromper a sua graça. Com isso nós terminamos então esta exposição do livro de Efésios, mas os irmãos não pensem que vão sair daqui ilesos. Depois de passarmos todos esses domingos estudando aprofundadamente cada sentido de Efésios, isso tem um propósito. É medir a nossa apreciação pela igreja na forma como Paulo explicou. E nós fazermos hoje de manhã, essa é a minha proposta, nós fazermos hoje de manhã uma verificação pessoal de como nós temos agido em relação a este presente de Deus que é a igreja. E como é triste ver que alguém desvaloriza um presente que nós damos, não é verdade? Já pensou, você tem uma pessoa muito próxima da sua família, do seu relacionamento, e então você compra um presente, gasta até um dinheiro que você não pôde dar, ou não poderia usar, e compra aquele presente e entrega àquela pessoa. Passados alguns meses, você vai à casa daquela pessoa e vê o cachorro brincando com o negócio. Qual é o seu sentimento? O pior possível, né? Desprezou o meu presente. Irmãos, muitos crentes estão desprezando o presente de Deus que é a igreja do Senhor Jesus. Para que isso não aconteça com você, eu quero fazer algumas perguntas. E você pode ir respondendo sim ou não. Nós não vamos constranger ninguém, não é prova, não tem formulário, você não precisa entregar para correção. Basta você responder a estas perguntas. A primeira delas, e aliás todas elas formam uma espécie de conjunto de virtudes de uma igreja bíblica. A primeira delas é: tenham interesse no crescimento e na compreensão das Escrituras. Hoje de manhã, se você recebeu o e-mail, ouviu no Facebook a propaganda do sermão, você falou assim: ah, não, esse pastor ainda vai pregar sobre Efésios, o que mais ele vai falar sobre isso? Ou o seu pensamento foi assim: puxa vida, não vejo a hora de chegar hoje, domingo de manhã, para poder ouvir a palavra de Deus, compartilhar a comunhão com os meus irmãos
e crescer no conhecimento da palavra. A segunda pergunta que eu gostaria de propor é: a minha vida pessoal com Deus, a minha vida devocional com Deus, está em dia? Porque há uma coisa muito cômoda para nós como igreja. Não tem chamada oral no culto. O pastor não pergunta quantos dias lemos a Bíblia e oramos durante a semana. Ninguém é chamado a dizer nada. Pode ser que haja pessoas aqui que durante a semana que passou não tiveram talvez 1 minuto a sós com Deus, não leram um texto que fosse da Bíblia, mas estão aqui. Irmãos, o nosso culto, ele é importante, mas ele não reflete a nossa comunhão com Deus. É a nossa intimidade com Deus, o tempo que nós temos em separado para Deus, que é realmente importante para Ele. E é um tipo de coisa que nós também não conseguimos medir. Porque eu posso dizer que a igreja que agrada a Deus é a igreja cujas pessoas têm vidas sólidas diante de Deus pessoalmente, e a soma dessas vidas faz uma igreja forte. Mas eu não sei quantas são essas pessoas. Terceira, participo regularmente na comunhão em adoração da igreja. A igreja reunida para mim é um prazer, como Wesley disse no começo do culto, ou é uma obrigação? Ah, vou lá, né? Já 1 mês que eu não vou, né? Depois o pastor vai passar e-mail para mim, vai mandar mensagem no Facebook, vai... Antes que ele faça isso, eu vou aparecer lá no culto. É esse o seu sentimento? Eu espero que não. Espero que não seja o sentimento de nenhuma pessoa hoje aqui. Porque o nosso desejo é nos reunirmos com o povo de Deus, porque é gente que crê naquilo que a gente crê, é gente que nos fortalece. E esta é a beleza da igreja também. Quarta pergunta: tenho compartilhado da minha fé ou eu continuo sendo crente agente secreto? Ninguém sabe que você é crente nos lugares onde você age, porque afinal de contas você é uma espécie de 007 e você precisa manter sua identidade oculta, né? Então, quanto menos conhecido você for, melhor. Que pena se for assim. Quinta, estou envolvido no serviço cristão comunitário. Comunitário aqui, irmãos, é em relação à igreja, é o serviço que nós estudamos na EBD. E a pergunta é: estou envolvido, vou aprofundar a pergunta, estou envolvido cuidando de alguém? Porque a igreja sadia, na forma como nós temos falado e enfatizado e reforçado, é a igreja onde pessoas estão preocupadas com pessoas. Um cuida do outro, um ajuda o outro. Um serve ao outro. E esta é a beleza da igreja. Há pessoas que estão na igreja, fazem parte da igreja, mas não estão servindo a ninguém. Que pena. Estão privados dessa realidade maravilhosa. Sexta pergunta: tenho participado ou significativamente da obra missionária? Significa, tenha um envolvimento missionário. Qual é o nome do missionário pelo qual você ora? Pelo menos uma vez, vai por mês, para ser bem generoso. Qual é o nome do missionário que você ajuda a sustentar com o seu dinheiro? São envolvimentos na obra missionária. Oitava pergunta. Aliás, sétima, né? Qual a minha participação financeira na obra do Senhor, como retribuição amorosa e como fidelidade? Esta semana eu conversei com um pastor e ele disse para mim assim: eu não prego sobre dinheiro na minha igreja. Estranho, porque o assunto que Jesus mais deu atenção foi dinheiro, sabiam? Estranho também, porque a obra de Deus se faz com dinheiro. Jesus tinha tesoureiro. Havia pessoas que contribuíam com ele, Paulo tinha pessoas que contribuíam com ele. Nenhuma obra do Senhor é feita com dinheiro que cai do céu. Pelo menos não no sentido literal. A obra do Senhor é feita com pessoas que a sustentam porque a amam. E aliás, eu quero dizer uma coisa que não é nenhuma novidade.
O seu orçamento mostra quais são as suas prioridades. Poucas pessoas talvez tenham o hábito de fazer um orçamento, de fazer um relatório das suas despesas, mas se você fizer isso, você vai observar que a coisa com que você mais gasta dinheiro é a coisa que você julga mais importante. E eu não estou falando isso, meus irmãos, porque a igreja precisa de dinheiro ou porque o meu sustento dependa disso. Estou dizendo isso porque essa é uma realidade que eu vejo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Oitava, tenho comunhão verdadeira com os irmãos? E aqui uma pergunta desafio. Com quantas pessoas da igreja você tem uma comunhão que nós poderíamos chamar de íntima? Dá pelo menos os dedos de uma mão? Não é o tapinha do domingo. E aí, tudo bem? Como vai? Boa semana, hein? Isso não é comunhão íntima, viu, meus irmãos? Nona, estilo de vida identificado pelos de fora como cristãos. Que pessoa falou de você, pelo menos nos últimos meses, dando um testemunho do seu estilo de vida e dizendo, puxa vida, você realmente vive como um crente? E a última, elevado senso de justiça social manifestado por vidas colocadas à disposição de Deus para servir a sociedade. Eu acho que eu já contei para os irmãos, mas eu não sei se foi numa quarta-feira ou no domingo. Algumas semanas atrás nós encerramos os cursos comunitários que a igreja oferece e na quarta-feira foi o encerramento do curso de computação. E eu disse àquelas pessoas uma mensagem bem curtinha dizendo, nós fazemos isso porque nós queremos servir a comunidade, queremos que vocês vejam Jesus em nós. Há muitas pessoas que estão vivendo suas vidinhas totalmente ocupadas, somente consigo próprias. E que pena se essas pessoas forem crentes, porque Jesus nos chama a um senso de responsabilidade. Eu não sei se você lembra do sermão do domingo passado. Os irmãos, Deus fala primeiro aos que pregam. E aquela pergunta do sermão do domingo passado à noite continua ecoando na minha cabeça. Onde está teu irmão? Há uma responsabilidade social nisso. E aí, como vai sua vida? Valorizando a igreja? Deu sim para todas as respostas. Se tivesse que dar nota de 0 a 10, que nota você teria agora? Não faça isso por mim. Não faça isso por nenhuma pessoa. Faça isso pelo Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é presente dele. A igreja é a noiva dele. A igreja é o corpo dele. E que ele seja glorificado com isso. Vamos orar. Pai, que esta mensagem tenha nos incomodado em alguma forma, mas ao mesmo tempo que ela tenha nos confortado. Que nós não saiamos daqui com um sentimento de derrota ou de incapacidade, mas com um sentimento de ânimo renovado. Porque afinal de contas, é o Senhor Jesus que tem a glória em tudo isso. E obrigado porque Paulo traduziu isso de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, nos explicando com tantos detalhes, que nós somos obrigados a nos curvar diante desta maravilhosa realidade e dizer, Deus, que a tua vida, aliás, que a minha vida seja glorificada no Senhor Jesus. Senhor Pai, que a nossa igreja seja vista pela glória que ela reflete do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração. Conforta os nossos corações, anima, restabelece, e que a paz, o amor e a graça sejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém.